Unidade 2, Sistema Contábil. Bom, gente, o Sistema de Informação Contábil, ele precisa de uma forma para registrar todos esses eventos, todos esses fatos que ocorrem numa entidade, né? Então é importante notar que para que nem todos esses eventos são registrados pela contabilidade, mas somente aqueles que afetam a posição financeira. Como nós dissemos na unidade 1, são aqueles que têm um valor monetário, né, que representam dinheiro. Então, se nós partimos do pressuposto que o ativo sempre será igual à soma do passivo e patrimônio líquido, todo evento registrado pela contabilidade ele deve manter essa igualdade patrimonial, não é? Esse equilíbrio ativo e passivo e patrimônio líquido. Então, nós vamos observar como esses eventos eles são realizados através da contabilidade. Aí vocês têm o evento 1, investimento em dinheiro pelos acionistas. O que aconteceu aí nesse evento? No primeiro dia do mês, algumas pessoas decidiram criar uma empresa que recebeu a denominação de Fácil. Para isso, juntou 80 mil de recursos para o seu capital em dinheiro. Então, esses sócios, eles juntaram 80 mil para injetar, né, nessa empresa que foi constituída. A nova empresa passa, a partir desse momento, a ter recursos em dinheiro, que é denominado caixa, indicando um aumento no ativo. Nós dissemos lá que o ativo representa bens e direitos. Se você está transferindo dinheiro para a empresa, nós estamos tendo um aumento no ativo através da conta caixa. Ao mesmo tempo, foi investido na empresa pelos acionistas esse valor, que constitui o seu capital social. O capital social ele faz parte do patrimônio líquido. Lembra que eu falei para vocês que a entrada de recurso na empresa ela vem através do passivo ou do patrimônio líquido? Do patrimônio líquido é através dos sócios, é o capital próprio. Então nós vamos ter também um aumento no capital social, que faz parte do patrimônio líquido. Então nesse evento, como é que ficou? Observem aí. O ativo, o caixa ficou com 80 mil, que foi para onde entrou o dinheiro, e lá no patrimônio líquido, 80 mil. Então nós mantivemos o equilíbrio aí, entre ativo, passivo e patrimônio líquido. No evento 2, a obtenção de um empréstimo. Logo após a criação da empresa, foi solicitado e obtido um empréstimo de longo prazo num banco. Estes recursos serão usados no futuro para os investimentos da empresa. Por um lado, o evento irá aumentar o ativo caixa com aumento de 40 mil e também um aumento no passivo do mesmo valor. Então, olha só, o caixa que tinha 80 mil, como a empresa fez um empréstimo, o que aconteceu? O caixa foi para 120 mil, que era 80 que tinha, mais 40 que entrou através do banco. Então, o total do ativo passou a ser 120 mil. Lá no passivo, nós tivemos os empréstimos, né? 40 mil. O capital social se manteve, porque os sócios não colocaram mais dinheiro na empresa. Então, o passivo e o patrimônio líquido passaram a 120 mil por conta desse empréstimo que foi efetuado. No terceiro evento, nós temos a compra de terrenos. A empresa utilizou os recursos existentes em caixa para comprar um terreno, onde no futuro pretende construir sua sede. Então, olha só, esse terreno ele custou 60 mil. Eu tinha 120 mil no caixa, comprei um terreno por 60, então meu caixa baixou, ele era 120 e passou para 60. Eu não tinha nada em terrenos, então agora eu registrei a compra do terreno de 60 mil. Eu não tive alteração no ativo porque aconteceu só uma troca de valores, saiu do caixa e foi para o terreno. Eu diminuí o caixa e aumentei terrenos. E o passivo e patrimônio líquido permaneceram inalterados. No evento 4, a empresa ela presta um serviço por 18 mil reais e ela recebeu esse serviço. Então, olha só, o caixa que tinha 60 mil, ele passou a ter 78, porque entrou os 18 mil. Essa receita, no balanço, ela vai constar lá no patrimônio líquido como uma reserva de lucro, vamos colocar assim. Até que a gente entre em razonetes, balancete, em registros, né? Então, vamos jogar ela direto no patrimônio líquido. Então, aqui, reserva de lucro, 18 mil. No evento 5, a empresa paga aluguel de imóvel no valor de 7 mil. Então, o que acontece aí? O ativo, ele diminuiu 7 mil. Tinha 78, passou a ter 71. Do lado do passivo patrimônio líquido, lá em reserva de lucro, nós tínhamos 18 mil. Então, a despesa que ela faz, ela reduz o patrimônio líquido. Por um lado, se a receita aumenta o patrimônio líquido, de outro lado, a despesa diminui. Então, eu tinha reserva de lucro de 18, como eu paguei uma despesa de 7 mil, caiu para 11. No evento 5, a empresa compra material de escritório, mas só que nesse caso foi a prazo. Então, o caixa não vou mexer, mas vou registrar a conta material de escritório lá, 4 mil. Como foi a prazo, vocês observem lá no passivo a conta fornecedores. A conta fornecedores está com saldo de 4 mil.
Então, aí eu registrei a obrigação. No futuro eu vou ter que pagar. No evento 7 nós temos o pagamento de salário também no valor de 5 mil. Esse salário é uma despesa. A despesa vai afetar o patrimônio líquido. Então eu vou tirar do caixa esses 5 mil. O caixa tinha 71, passou para 66. E lá em reserva de lucro, no patrimônio líquido, tinha 11 mil. Como a despesa ela reduz o patrimônio líquido, então a minha reserva de lucro passou a ser 6 mil. Então, gente, esses registros, esses eventos, eles são registrados pela contabilidade por um mecanismo chamado débito e crédito. Como no enunciado, a forma que utilizamos para explicar como considerar os eventos em termos de equação básica é muito didática, mas inviável na prática. Imagine a complexidade do quadro numa entidade, com muitos eventos ocorrendo diariamente com um grande detalhamento. Você imagina que se cada evento que ocorre eu for montar uma demonstração, um balanço? Não dá, né, gente? Então, todo esse processo pode ser simplificado com o mecanismo de débito e crédito. Então, na linguagem contábil, débito não significa algo negativo, assim como o crédito não é algo bom. Na realidade, em cada evento, podemos responder a duas questões cruciais. Para onde foram os recursos? Qual o destino desse recurso? De onde vieram os recursos? Então, qual a origem do recurso? Então, origem, passivo e patrimônio líquido, aplicação, ativo. Então, olha só como é que funciona. Isso aqui, nesse slide aí, vocês estão vendo nesse quadrinho aí de lista, local e data do evento, conta debitada, conta acreditada. É dessa forma que é lançado no livro Razão os lançamentos. Então, no primeiro evento lá, quando houve aquela integralização de capital pelos sócios, quando eles resolveram constituir a empresa, qual foi o lançamento que aconteceu no livro Razão? A gente coloca a data do evento, qual foi a conta debitada e o seu valor, qual foi a conta creditada, o valor, e o histórico. Você conta o que aconteceu que gerou esse lançamento. Então, aí a gente tem referente à integralização do capital da empresa. Então, olha só, para todo débito existe um crédito correspondente. Eu debitei uma conta e creditei outra. O lançamento no razonete. O razonete, gente, ele é uma forma didática de explicar essa questão do débito e crédito. Então, no razonete, que ele é em forma de T, você vai colocar o nome da conta e o valor. Se for débito, lado esquerdo, se for crédito, lado direito. Então, observem que a conta caixa, ela recebeu um débito. Então, isso significa o quê? Que é aí que o recurso foi aplicado. Então, está lançado no lado esquerdo. Bom, feito todos esses registros nos razonetes, o que acontece? O balancete, ele condensa todos esses lançamentos. Imagine que eu tivesse 10 registros, 10 eventos registrados na conta caixa. Então, o balancete ele vai te dizer o quê? Qual foi a movimentação total de débito, a movimentação total de crédito, qual é o saldo da conta. Então, o balancete é um relatório que permite conhecer a movimentação e saldo de todas as transações realizadas. Ele parte dos razonetes ou do razão e relaciona todas as contas que possuem saldo ou foram movimentadas. Então, mesmo que a conta não foi movimentada, o balancete ele tem que dizer qual é o saldo daquela conta, se tinha saldo, né? E a partir dele que nós vamos conhecer, analisar os saldos existentes e elaborar as demonstrações financeiras. Aí nós temos, com todos esses eventos que nós vimos aí, 7 eventos, nós montamos um balancete. Então ali, olha só, ele mostrou o saldo de todas aquelas contas que foram movimentadas. A conta caixa, o saldo dela é débito, material de escritório, a gente tem fornecedores e as demais, né? Então olha o equilíbrio patrimonial. Débito, 142 mil, crédito, 142 mil. Bom, de posse desse balancete, você já pode fazer, se você analisou e o saldo das contas estão corretos, os procedimentos estão... são exatos. Então, você começa a elaborar as demonstrações financeiras, que geralmente é no final do exercício social, que é um período de 12 meses. Então, aqui é uma estrutura da demonstração do resultado. Receita, 18 mil, aí eu diminuo as despesas, que nós tivemos duas, que foi a despesa de aluguel, a despesa de salário, e encontro o lucro líquido do exercício. Nesse caso, a empresa teve um lucro de 6 mil. Então, ela é uma empresa rentável. No balanço patrimonial, também considerando aqueles 7 eventos que aconteceram, olha aí, meu ativo total ficou com 130 mil e o meu passivo e patrimônio líquido, 130 mil. Esses eventos que nós registramos, como eu falei anteriormente, tem a situação débito e crédito. Então, quando eu vou debitar,
e quando eu vou acreditar? Qual é a conta que eu vou debitar e qual é a conta que eu vou acreditar? Nós temos uma regra básica. As contas do ativo, sempre que você tiver um aumento no ativo, o que é ativo? O conjunto de bens e direitos. Sempre que você estiver aumentando essas contas, que são contas do ativo, você vai debitar. Debitar significa lançar do lado esquerdo do razonete. Quando você tem uma diminuição de bens ou direitos, que são contas do ativo também, você vai creditar. Então, olha só, se eu estou recebendo uma venda à vista, venda à vista significa que está entrando dinheiro na empresa. Dinheiro é um bem. Bem é uma conta do ativo. Aumento no ativo, débito. Imagine que você está pagando uma despesa. Se eu estou pagando uma despesa, está saindo dinheiro da empresa. Sai dinheiro da empresa, dinheiro é um bem, bem é ativo. Então eu vou, diminuição do ativo, eu credito. Então, creditar a conta do ativo. A regra do passivo é o contrário do ativo. Se no ativo eu aumento pelo débito, no passivo eu diminuo com o débito. Se no ativo eu diminuo pelo crédito, no passivo eu aumento pelo crédito. Então, olha o exemplo. Aumento no passivo, eu credito. Eu compro a prazo uma mercadoria. Se eu compro a prazo uma mercadoria, eu estou contraindo uma dívida. A dívida, ela é uma conta do passivo. Aumento no passivo é crédito. Se eu pago essa dívida, estou pagando a dívida, estou diminuindo o passivo, então eu debito. As receitas. Gente, existem muito poucos casos de débito em receita. Quando pode acontecer um débito em receita? Quando você cancela uma venda. Ao invés de lançar na conta vendas canceladas, você lança direto na conta de receitas. Mas as receitas, regra geral, elas sempre serão creditadas. Todo aumento em receitas é crédito. Quando que eu vou debitar receitas? Talvez nunca na contabilidade da sua empresa. Custos e despesas sempre serão debitados. Pode acontecer um crédito numa dessas contas? Pode. Você vai se tornar um lançamento errado. Se você fez um débito, né, você debitou, aí você tem que cancelar um lançamento porque você errou. Então aí você acredita. Mas todo aumento em custo e despesa será debitado. Pessoal, nós vamos ter mais 2 encontros, que é a unidade 3 e a unidade 4. Eu espero que até aqui vocês tenham conseguido entender o conteúdo da disciplina. Não se esqueçam que as dúvidas podem ser retiradas também com o tutor presencial, mas se vocês que estejam à vontade para postar qualquer observação na plataforma, né, diretamente comigo. Até a próxima unidade.